um assunto, né, que ainda está em vigência, que ainda não foi, vamos dizer assim, engolido pela oposição, foi a questão da Zona Azul. Eu que não escuto mais rádio, por incrível que pareça, escutei dois sábados atrás, por acaso, no seu programa de rádio semanal, me parece que é aos sábados, isso, você fazendo insinuações de que teria interesses financeiros por trás desse projeto da Zona Azul aqui em Guarabira. E aí eu faço duas perguntas dentro de uma. De fato, a viabilidade de judicialização da Zona Azul em Guarabira, e quem é que estaria por trás, e quem é que está com interesses financeiros, pelo menos foi assim que eu entendi, na implantação da Zona Azul aqui em Guarabira. Quanto aos interesses financeiros, só não é a oposição que tem, porque ela não vai ganhar nada com isso. Eu não posso ser aqui responsável de afirmar que existe alguma negociação escabrosa, inescrupulosa, tocante a esse projeto. Agora, o que se diz nos bastidores, sinceramente, é de arrepiar cabelo de careca. A gente tem ouvido muitas coisas e é estranho, inclusive, que algumas figuras tenham participado aqui em seu programa para dizer que votavam contra o projeto e depois arranjaram uma tal de emenda para justificar essa mudança de comportamento. Eu não vou afirmar nada, mas se tem alguém levando vantagem indevida e ilegal nessa história do projeto, da emenda, do que seja, um dia as coisas vão chegar às claras, as pessoas vão saber e cada um tem a sua consciência. Uma coisa eu tenho certeza, os vereadores de oposição estão de consciência tranquila, porque estão do lado da população, defendendo o povo. Mas soa muito estranho, Michele, que o prefeito Marcos Diogo, na antevéspera da eleição, tenha dito nas redes sociais peremptoriamente que jamais criaria a Zona Azul, que a notícia de Zona Azul era fake news, que era uma mentira deslavada e coisa e tal. E menos de um ano depois, ele vem a público defender a Zona Azul. É muito esquisito. Depois a gente sabe que nesse tipo de contrato entre terceiros e a gestão pública, em que se arrecada dinheiro, aqui e acolá aparece algum tipo de coisa não republicana. Não estou dizendo que esteja acontecendo ou vá acontecer. Mas assim, as circunstâncias que brotam, que fazem surgir essa Zona Azul, são muito, mas muito esquisitas. Com relação à judicialização, os vereadores de oposição já estão decididos. E a mim me parece, por tudo aquilo que eu já li a respeito do projeto, da lei, da doutrina, que a decisão da Câmara é muito precária e fatalmente ela será derrubada na Justiça, porque o regimento foi violado e a lei orgânica também foi afrontada. Aquilo que foi aprovado ali é uma verdadeira excrescência do ponto de vista jurídico. Qualquer advogado, estudante de direito, tem condição de analisar isso. Porque o que é que o projeto diz? Diz que pretende autorizar o Poder Executivo a conceder um serviço público. É uma concessão de serviço público. O que foi que a decisão da Câmara tomou como base a mesa diretora para considerar o projeto aprovado? O artigo 6º da lei orgânica, no seu parágrafo 5º, no seu inciso 1º, que diz que, no caso de autorização para uso de bem de uso especial, basta maioria simples. Ora, mas o projeto não trata disso. O projeto trata de concessão de serviço público. Uso de bem de uso especial é uma coisa completamente diferente. Estão confundindo alho com bugalho. O que é que diz a lei orgânica? Essa confusão está sendo oportuna? Para quem quer aprovar a Zona Azul, sim. Mas, juridicamente, é uma coisa tão absurda que vai ficar muito ruim para a Câmara, para a sua mesa diretora. A posição do presidente Wilson Filho, por exemplo, que foi orientado pelo jurídico. Eu acho que a essa altura, o vereador Wilson, ele tem convicção de que a decisão foi equivocada e que vai cair na Justiça. Mas talvez ele queira dar uma satisfação política ao prefeito.
Porque se ele ali chegasse administrativamente e dissesse, de fato, o regimento diz aqui de uma forma que não contempla esse quórum que foi aprovado, ele teria algum problema de relacionamento político com o prefeito. Então, ele meio que deixou para que o judiciário desse a palavra final, porque aí o prefeito não pode responsabilizá-lo por isso. Mas é bom que a gente aproveite aqui essa ocasião para dizer claramente aos seus telespectadores: bem de uso especial são aqueles bens públicos que a administração pública utiliza para a prestação dos serviços dela. Por exemplo? Uma creche, um ginásio, uma escola, um hospital, o mercado público, o terminal rodoviário, são os bens públicos de uso especial. Os bens públicos de uso comum são as praças, as ruas, os parques, e nós temos também, nessa relação de bens públicos, os direitos da administração, os rendimentos de atividades e serviços da administração, a dívida ativa, tudo isso compõe o patrimônio da administração. Então, o projeto da Zona Azul trata de concessão de serviço público e não de autorização para o uso de bem de uso especial. O que seria esse uso de bem de uso especial? Por exemplo, Guarabira tem um terminal rodoviário. Então, alguém pede ao prefeito para colocar lá um restaurante. Ele autoriza. Aquele bem, o terminal, é um bem de uso especial, mas ele pode autorizar um particular a utilizar parte da estrutura para fazer o restaurante. O restaurante não vai prestar um serviço público. Ele vai explorar uma atividade econômica que vai gerar lucro para aquele comerciante. Se ele ali fosse prestar um serviço eminentemente público, aí não seria o caso de uso de bem de uso especial. E o serviço só é eminentemente público se ele não tiver o fim de lucro. O serviço público não pode ter em vista o lucro. Ele tem que ter em vista a realização de um direito fundamental, a satisfação de um direito fundamental. Isso aí, essa análise é baseada no que você leu ou você conversou com outros juristas? Não, aqui, se você fizer uma consulta, por exemplo, a obra de Eli Lopes Meireles, de Celso Bandeira de Mello, que são os dois maiores estudiosos do direito administrativo no Brasil, se você analisar o que diz Justen Marçal Filho, que é um expoente também dessa área do direito, vai chegar exatamente a essa conclusão, porque eles dizem de forma muito clara, muito cabal. Eu estive também com alguns juristas, porque a gente tem que buscar opiniões outras para, né, não escorregar nas avaliações, e isso é muito claro. O que é que diz o regimento interno da Câmara? Diz lá no seu artigo 165 que o quórum tem que ser de 2/3. O que aconteceu? Na primeira votação, o projeto só teve 8 votos. Então, são 2 turnos de votação? São. Mas para que vá a segundo turno, tem que passar pelo primeiro, passar sendo aprovado. Agora mesmo, não passou. Agora mesmo na Câmara dos Deputados, aquela polêmica do voto impresso, foi apresentada uma PEC, você viu isso, noticiou. A PEC obteve maioria de votos, só que ela precisava de 308 e só chegou a 229. Por essa razão ela foi arquivada. É assim que funciona, né?